Olá meninos, tudo bem? Aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades sobre o uso dos porquês na página 43 do módulo 3. Vamos lá? Leia a seguir o texto de quarta capa do livro Quem é Você? Um livro sobre tolerância. Lembrando que quarta capa, seria o verso final do livro e normalmente aparece o resumo do que tem no livro, da história, se for um romance e assim por diante. Então vamos lá. Quando conhecemos alguém diferente de nós, podemos ficar surpresos ou até de queixo caído. Não entendemos por que se usa essa ou aquela roupa, por que se acredita em certas coisas, como é possível existir uma opinião tão oposta à nossa. Mas será que, mesmo com todas essas disparidades, somos tão diferentes assim? O que temos de parecido? E, afinal, o que é estranho e desconhecido não pode ser intrigante? O que você acha? Este é um livro sobre tolerância. Essa palavrinha mágica, muito falada, mas nem sempre tão exercida no mundo de hoje. Então, letra A. Em sua opinião, o que é ser diferente? Diferente é ser você mesmo. É manter a sua personalidade. É, mesmo querendo se espelhar numa pessoa a quem você admira, manter as suas características individuais, as suas crenças, os seus objetivos de vida. A gente não pode ser mera cópia do outro. Isso é ser diferente. Tá? Então, ser diferente é manter as suas características pessoais, a sua personalidade. B. A expressão porquê foi empregada 2 vezes no primeiro parágrafo. Vamos lá marcar elas? Ou marcá-las, de acordo com a norma culta. Ó, porquê e porquê. Não entendemos porquê separado, né? Por qual motivo se usa essa ou aquela roupa, por qual motivo se acredita em certas coisas. Então, porquê usado de maneira corretíssima. A expressão porquê foi empregada 2 vezes no primeiro parágrafo. Nessas ocorrências, ela indica uma ideia de interrogação, uma incerteza ou uma afirmação. Nesse caso aí, ela está dando uma incerteza, porque a pessoa que está falando não sabe ao certo, o que usa ou em que acredita. Então, o porquê separado foi usado para dar uma ideia de incerteza, tá? Porque quem escreveu o texto não sabe ao certo o que usar ou em que acreditar nessa frase, tá bom? C. Qual dos pares de palavras a seguir complementa a frase abaixo sem alterar seu sentido? Então, segunda, razão e motivo. Não entendemos por que razão se usa essa ou aquela roupa, por que motivo se acredita em certas coisas. Se nós retirarmos o porquê, nós podemos acrescentar aquela frase de substituição que eu ensinei para vocês. Não entendemos por qual motivo se usa essa ou aquela roupa, por qual motivo ou por qual razão, tanto faz, se acredita em certas coisas. Tá ok? Aqui na página 44, só explicação, que nós já vimos na aula anterior. Página 45, mais questões. Complete as frases a seguir com porquê, porquê, porquê ou porquê. Letra A. Ana não explicou o porquê de sua ausência.
junto e com acento, porque eu posso colocar no lugar a palavra motivo. Ana não explicou o motivo de sua ausência. Sempre que o porquê puder ser substituído pela palavra motivo, é junto e com acento. Lembrando que também uma das formas é observar isso aqui. Antes dele tem o artigo. Letra B. Por que você não vai? Porque separado e sem acento. Pode ser substituído por qual motivo e não está antes de nenhum sinal de pontuação. C. Leve guarda-chuva, porque vai chover. Como eu estou explicando a razão do guarda-chuva, né, em explicações, eu uso o porquê junto e sem acento. Também posso fazer a substituição pelo pois. Leve guarda-chuva, pois vai chover. Então, sempre que eu puder usar pois, é porque junto e sem acento. Letra D. Não sabemos os porquês da confusão. Tá aqui o artigo, como na letra A, e eu posso substituir pela palavrinha motivo. Não sabemos os motivos da confusão. Isso quer dizer porque junto e com acento. E. Os alunos entraram na equipe de jogos por quê? Estou fazendo uma pergunta, né? Posso substituir pela expressão por qual motivo? Então, é o porquê separado. Como ele está antes do ponto de interrogação, eu coloco acento. Então, letra E, porquê separado e com acento. 2. Leia os trechos a seguir, retirados de 2 romances brasileiros. No primeiro, o pai de Isaura insiste que ela vá ao baile da cidade onde moram. No segundo trecho, o personagem Rubião dialoga com uma costureira. Tá? Dos 2 livros, o mais conhecido é A Escrava Isaura. Já era conhecido como livro, como romance, e depois, quando foi na década de 70 transformado em novela pela Rede Globo, ficou mais conhecido ainda. Tá? Então, é a história de uma escrava que nasce branca, porque é filha de uma mulata com um homem branco, branco mesmo, praticamente um loiro, tá? Então, ela nasce bem clarinha, bem branca, mas nasce escrava, ok? E aí o dono dela se interessa por ela e ela passa por várias situações, por isso que ela tá fugindo aí, que é o diálogo dela com o pai, ok? Então, letra A. Toma coragem e vamos ao baile, minha filha. É um sacrifício cruel, mas passageiro, a que devemos nos sujeitar a bem de nossa segurança. Em breve estaremos longe, e se algum dia souberem quem tu eras, que nos importa? Nunca mais nos verão o rosto, nem ouvirão nossos nomes. Tens a consciência escrupulosa em demasia. Se ignoram quem tu és, a tua companhia em nada os pode infamar. Com isso, não fazes mal a ninguém. É uma medida de salvação que todos te perdoariam. Meu pai parece que tem razão, mas não sei por que repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. Tá aqui o nosso porquê. A mesma coisa, mas não sei por qual razão, repugna-me absolutamente, tá corretíssimo. Tá? Texto B. Aqui, Quincas Borba já não é um texto tão conhecido, nem é dos melhores de Machado de Assis. Tá bom? Tem uma frase célebre daí, né? Ao vencedor as batatas. Tá? Não sei se vocês já ouviram. Uma das costureiras dobrou a costura, arrecadou apressadamente retalhos, tesouras, carretéis de linha, de retrós. Era tarde. Ia-se embora. Dondon, espera um bocado que eu vou também. Não, não posso. O senhor faz favor de dizer que horas são? São 8h30, respondeu Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava como a outra pedia. Só espero Dona Sofia, acudiu Dondon com respeito. Mas o senhor sabe onde é que esta mora? Mora na Rua do Passeio, e eu vou dar com os ossos na Rua da Harmonia. Olhe que daqui à Rua da Harmonia é um estirão.
Então, porque aqui também, ó, perguntou-lhe por qual motivo não esperava. Corretíssimo também o uso. Letra A. No trecho A, Isaura não mostra interesse em ir ao baile. Como seu pai a fez repensar esse posicionamento? Ó, dizendo, né, que ela não ia ofender a ninguém com isso. Olha aqui. Dizendo para ela tomar coragem, né? Mas que ela deve se sujeitar a isso por causa da segurança, que se ela não fosse ao baile ia chamar a atenção das pessoas, tá? Ó, ela não pode infamar ninguém, ou seja, prejudicar ninguém. Então, para convencê-la a ir ao baile, ele manda ela tomar coragem, porque eles vão por segurança para eles e que ela não vai ofender ninguém com isso. B. No trecho B, são feitas referências a 4 personagens que convivem em um mesmo ambiente. De que ambiente se trata e qual é a possível relação entre eles? Bom, o ambiente é uma ateliê de costura, uma loja de roupas, alguma coisa assim, tá? Podem chamar do jeito que vocês quiserem. Então, é um ateliê de costura e as 3 mulheres são costureiras. Já o Rubião, que é o 4º personagem, provavelmente é o dono, um gerente, alguma coisa assim, ok? Seria o chefe delas, tá? Então, a gente tem um ateliê de costura, as 3 mulheres são costureiras e o Rubião, o chefe delas. C. Nos 2 trechos, a palavra porque foi grafada separadamente, sem acento. Qual a função dela nas frases em que foi empregada? Então, no trecho A, traz a ideia de motivo, de razão, tá bom? Já no trecho B, é uma pergunta. Então, no trecho A, o porquê foi usado para trazer a ideia de um motivo, de uma justificativa. E no trecho B, está introduzindo uma pergunta, ok? D. Agora, substitua a expressão porquê, empregada nesses trechos, por outra, de modo que o sentido permaneça o mesmo. É só usar aquela frase que eu já passei para vocês na aula de explicação, ó. Mas não sei por qual razão repugna-me absolutamente ao coração dar esse passo. E aqui embaixo a mesma coisa. Perguntou-lhe por qual razão não esperava. Ok? Então, onde tem o porquê, coloca por qual razão. 3. Transforme as perguntas indiretas a seguir em perguntas... Transforme as perguntas diretas a seguir em perguntas indiretas na primeira pessoa do singular. Conhecer a literatura brasileira é importante. Por quê? Quero saber por que é importante conhecer a literatura brasileira. Nós vamos acrescentar aqui uma locução verbal. Quero saber, preciso conhecer, qualquer uma. Eu vou usar em todas o quero saber. Letra B. Somos diferentes por quê? Quero saber por que somos diferentes. Letra C. Por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira? Quero saber por que Machado de Assis é um importante escritor da literatura brasileira. Nos 3 casos, fica o porquê separado e sem acento. Ok, meninos? Por hoje é só. Até uma próxima oportunidade.